Você sabia que os imóveis logísticos, os famosos galpões logísticos, galpões industriais, somente nesse ano de 2020, eles já foram alugados 76% do que todo o ano de 2019? Quer saber os potenciais desse mercado? Acompanha comigo nesse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imóveis logísticos, galpões logísticos, imóveis industriais, outra classe de imóveis. Você está muito acostumado a me ver aqui no canal falando sobre imóveis residenciais, eventualmente sobre imóveis comerciais e muita gente me pede para poder comentar esse segmento de imóveis logísticos, em especial os nossos queridos galpões, os nossos famosos galpões. Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de imóvel. Por quê? Porque eles estão representando um excelente resultado nesse ano. E olha só que coisa curiosa, né? Em momentos aí, poucos anos atrás, né, não faz muito tempo, esses imóveis eles eram extremamente malditos, eram extremamente mal falados, as pessoas estavam criticando muito porque não dava resultado, porque era um imóvel muito ruim, era um capital imobilizado muito grande, enfim. Existia toda uma falação em torno desses imóveis, que eles não entregavam resultado, que os fundos imobiliários de galpões eram uma roubada, enfim. Falava-se muito mal desse mercado. Só que agora a gente está vendo esse mercado ascender com uma força impressionante. E só nesse ano de 2020, segundo informa uma matéria que foi veiculada no jornal do Estadão, mostra que somente nos primeiros 6 meses desse ano de 2020 já foi alugado o correspondente a 76% do ano inteiro de 2019, ou seja, um valor realmente potencial. E ao que tudo indica, vai encerrar esse ano como um dos grandes campeões de transações imobiliárias. E por que esses imóveis eles estão bombando tanto? Por que esses imóveis eles estão crescendo tanto? Bom, diversos fatores. Um dos motivos, obviamente, é toda essa situação recente que a gente passou da pandemia, da quarentena, isolamento social, que fez com que o comércio eletrônico, com que o comércio online, né, o famoso e-commerce, ele fosse muito dinamizado. As pessoas passaram a ficar mais em casa e, consequentemente, compraram mais as coisas pela internet. As empresas, por sua vez, elas precisavam de locais para armazenagem desses produtos e depois para poder coordenar a logística de entrega. Portanto, muitos galpões foram alugados por grandes empresas, varejistas, enfim, empresas de distribuição para poder conseguir dar conta de toda essa operação. Esse é um dos motivos. Agora, a gente não pode simplesmente fazer uma análise tão rasa assim e colocar somente na conta da pandemia todas as oportunidades trazidas pelo mercado de galpão. Por quê? Porque existem outras questões que já faziam com que esses imóveis eles estivessem com uma dinâmica muito maior, né? Tivessem com uma atividade muito mais forte. E, no geral, imóveis logísticos e imóveis industriais, eles acompanham muito o nosso crescimento da economia, eles acompanham muito o nosso ritmo de economia. Então, desde que toda aquela situação de impeachment foi resolvida alguns anos atrás, a gente vê que essa retomada econômica ela vem a passos lentos, é verdade, né? Muito menos do que a gente gostaria, numa marcha muito mais lenta do que seria o ideal, mas a gente vê que a economia do Brasil como um todo, devagarzinho ela vai crescendo, ela vai subindo, e a gente vê que toda essa política fiscal nova, essa política econômica de fomentar um pouco mais atividades industriais, de fomentar mais livre economia, livre comércio, vão favorecendo com que a nossa economia vá bem, consequentemente esses imóveis eles também acabam indo bem. E para poder completar, eu consultei pessoas que são especialistas nesse tipo de mercado e eu escutei uma coisa muito interessante. Outras empresas que não necessariamente empresas que ocupam um galpão por uma atividade fim, né, ou seja, grandes varejistas, transportadoras e etc., mas outras empresas estão enxergando nos galpões uma grande oportunidade para poder montar sua operação, inclusive, por exemplo, de escritórios. A gente via grandes redes de coworking, por exemplo, alugando galpões inteiros para poder fazer uma operação, ou então empresas aí de serviços alugando também galpões para poder montar o seu headquarters, vamos dizer assim, né? o seu complexo lá de escritórios, onde a sua base vai ficar, o seu quartel-general, digamos assim, da sua operação. Por quê? Porque são imóveis muito mais baratos, que você tem muito mais espaço e, consequentemente, você consegue ter uma modulação melhor. Portanto, o mercado de galpões ele está reagindo
explodindo e ascendendo com uma força muito grande. Tudo isso só comprova que no mercado imobiliário, quando você tem bons ativos com boas localizações e um segmento aí econômico, né, um ambiente econômico que favoreça a prosperidade desse tipo de imóvel, você muito dificilmente vai perder. Por quê? Porque imóvel é necessidade e você tendo uma ocupação adequada para aquele imóvel, naquela localização, naquele momento, consequentemente, bons negócios serão feitos ali. Portanto, pessoal, vídeo curtinho de hoje, porém, falando um pouquinho sobre esse tipo de imóvel que tanto me pedem para poder comentar um pouco sobre galpões, sobre imóveis industriais, imóveis logísticos, tá entregue aí. E se você tem uma sugestão de vídeo, escreve aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Quer que eu comente sobre algum assunto específico do mercado imobiliário? Deixa aqui que eu vou analisar a sua sugestão e quem sabe eu vou estar aqui gravando um vídeo especialmente para você. Espero você, aproveita para se inscrever no canal do Portal VGV e acompanhar todos os dias vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço!